Bem, caros alunos, boa tarde, né? Eu vou procurar, a partir de agora, disponibilizar para vocês alguns pequenos vídeos sobre conteúdos específicos do material que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Porque eu compreendo que, apesar do esforço de vocês lerem o material e fazer o exercício, algumas coisas são mais difíceis para vocês compreenderem apenas lendo, como entender uma equação, entender um gráfico quando ele se apresentar, porque eu sei, dou aula para vocês, eu sei que é uma dificuldade inerente de vocês. Então, nesse período de isolamento social que a gente está vivendo, né, que vocês vão ter estudos na universidade baseado no material que eu estou disponibilizando no portal da UCB para vocês, eu vou procurar em alguns pontos bem específicos fazer um vídeo, né, sobre esse conteúdo, para que vocês possam ter um melhor desenvolvimento nessa fase complicada que a gente está vivendo e que, se Deus quiser, vai passar. Tá ok? Então, vamos ver, e eu gostaria do retorno de vocês, quando vocês olhassem, se isso ajudou vocês na compreensão do material que eu estou disponibilizando. Tá legal? Vamos lá. Bem, meus caros, né? Na disciplina de ressonância nós tivemos uma aula presencial e a aula da semana passada que eu já disponibilizei material para vocês e disponibilizei exercícios via Socrative sobre o material que foi disponibilizado, né? Nesse material tinha esses dois slides que eu vou apresentar hoje. Um que apresenta a equação de Larmor e depois o outro que fala da influência do sinal de radiofrequência para produzir a ressonância quando um corpo entra em precessão, né? Normalmente, quando eu dou essa aula olhando para vocês, são dois pontos que ficam meio esquisitos e que vocês têm mais dificuldades de entender. Primeiro, uma pequena recapitulação do que a gente já viu, né? A gente já viu que para a gente compreender ressonância, a gente tem que compreender campo magnético. Que campo magnético é uma perturbação que ocorre no meio ao redor dessa fonte que gera. E essa perturbação é capaz de atrair alguns tipos de materiais que a gente chama ferromagnéticos, materiais também paramagnéticos, e que outros materiais ele não consegue atrair, a gente chama de diamagnéticos, né? Esses materiais que são atraídos, eles têm um comportamento análogo como um ímã. Então, quando eles estão na presença de um campo magnético mais forte, eles são orientados por esse campo magnético. É assim que funciona, por exemplo, uma bússola, né? Um outro exemplo que eu dei para vocês foi de um peão girando. Falei assim, quem nunca jogou um peão, né? Quando você joga um peão, ele gira, aquele movimento circular, né? A partir de um determinado momento, a gente nota que ele inclina, que ele começa a fazer um movimento inclinado. E eu disse a vocês que, se não houvesse atrito, ele ficava girando daquele jeito a vida inteira. Porque quando ele gira inclinado, é porque o eixo de rotação dele está inclinado. E isso ocorre porque o campo magnético da Terra incide sobre esse corpo e faz com que ele gire desse jeito, inclinado. E eu disse para vocês que esse jeito inclinado, esse eixo de rotação inclinado, a gente chamava esse movimento de precessão. Quando a gente trabalha com ressonância magnética na área de saúde, a gente não está jogando peão, mas a gente está fazendo com que os prótons dos átomos de hidrogênio do corpo tenham o seu eixo de rotação inclinados, quando a gente atua num campo magnético, né, sobre ele. E sim, a gente pode fazer a analogia do próton girando. O próton gira em algumas condições bem específicas que eu falei para vocês. O próton vai girar no núcleo de um átomo se o número de prótons e ou o número de nêutrons desse núcleo atômico for ímpar. Se essa condição existir, esse próton tem spin, que é o movimento de giro, ou também a gente pode dizer que ele tem momento angular não nulo.
E quando isso ocorre, o próton gira e se comporta como um ímã. E em se comportando como um ímã, ele vai sofrer influência de um campo magnético, que é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Uma grandeza vetorial, para ser compreendida, não pode ser dita apenas a intensidade, porque se ela tiver direções e sentidos diferentes, também vai influir no resultado final. Eu dei o exemplo para você de um deslocamento daí da universidade em relação a Campo Grande. Eu pergunto assim, quanto tempo eu levo para chegar em Campo Grande? Alguns se aventuraram a dizer 20 minutos, mas na realidade depende. Depende da direção e sentido que eu vou pegar e não apenas da velocidade com que eu vou empreender para chegar no mesmo lugar. Então, uma grandeza vetorial ela tem módulo, tem direção e tem sentido. E um campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, um próton que tem momento angular nulo, que tem spin, e tem momento angular nulo, e tem spin, porque o número de prótons dentro desse núcleo é ímpar, ou o número de nêutrons dentro desse núcleo é ímpar, eles se prestam a um comportamento como ímã e sofrem influência de um campo magnético, e quando isso ocorre, ele faz um movimento de precessão. Tá? E essa frequência de giro que ele tem, essa frequência de precessão, né, a gente pode quantificar, a gente pode explicar por essa equação de Lamour que está nesse quadro. Né? A equação de Lamour, se vocês observarem, né, a equação de Lamour, que está bem aqui, ó, ela tem a frequência de precessão, ela tem a razão giromagnética, que é uma constante, e ela tem a intensidade de campo magnético medida em Tesla. Então, essa expressão está nos dizendo que a frequência com que esse corpo gira é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético, uma vez que essa constante aqui, né, como o nome já diz, tem um valor fixo. A constante, né, a razão giromagnética, ela tem um valor de 42,5, né, MHz por Tesla para os prótons do átomo de hidrogênio. Assim, dependendo da intensidade do campo magnético, que é medido em Tesla, né, eu vou ter uma frequência de precessão diferente. Então, quando esse campo magnético é igual a 1 Tesla, a frequência de precessão do átomo de hidrogênio é de 42,5 MHz. Quando o campo magnético é de 2 Tesla, eu vou multiplicar por 2. Então, vou ter aqui algo em torno de 85, né, MHz de frequência. Então, aqui a razão é uma constante. A frequência de precessão ela está diretamente relacionada à intensidade do campo magnético. E é isso que a que a equação de Lamour nos diz, que a frequência de precessão é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. E isso vai ser importantíssimo para que a gente compreenda o fenômeno de ressonância, que a gente vai ver no próximo slide. Porque a radiofrequência que eu tenho que aplicar ao sistema, ela vai depender exatamente da frequência de precessão que o meu próton de hidrogênio está oscilando. Ok? Bem, caros, agora que a gente compreendeu, né, a relação da frequência de precessão com a intensidade do campo magnético, a gente pode compreender o fenômeno de ressonância. Né? Da mesma forma que quando a gente fica empurrando uma criança num balanço, né, se a gente empurrar essa criança com a mesma frequência com que ela oscila, a amplitude do movimento da cadeira muda. Se a gente descobrir a frequência de precessão, né, e a gente aplicar essa frequência nesse sistema em que o próton está girando, a gente também vai fazer com que a amplitude de inclinação desse próton mude. Ou seja, quando a gente tem o próton girando sob a
ação de um campo magnético, ele tem seu eixo inclinado basicamente desta forma. A gente descobre a frequência de precessão, aplica uma onda de rádio, um sinal de radiofrequência com a mesma frequência de precessão. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que o eixo de inclinação do próton vai alterar, vai mudar, do mesmo jeito que muda a amplitude de movimento da cadeira de balanço quando a gente empurra a criança. Ou seja, a gente faz, quando a gente aplica essa onda de rádio, quando a gente aplica esse sinal de radiofrequência, a gente faz com que a amplitude, a inclinação desse eixo mude. A gente faz com que ocorra a ressonância com o movimento desses prótons. E essa ressonância é uma ressonância magnética. Ou seja, quando a gente aplica um sinal de radiofrequência com a mesma frequência de precessão dos prótons, a gente influi, a gente altera essa inclinação aqui, ó, desse eixo de rotação. E é isso que produz o fenômeno de ressonância magnética. A partir daí, a gente tem condições de descobrir, mudando o sinal de radiofrequência, a onda de rádio que a gente está aplicando, de a gente ter um comportamento diferenciado desse próton e assim a gente vai produzir a imagem. Mas tudo isso que a gente vai estudar em sequência depende da compreensão deste fenômeno de aplicar um sinal de radiofrequência e fazer essa amplitude, essa inclinação desse eixo mudar, ocorrendo a ressonância magnética nesse sistema. Ok? Espero que tenha ficado compreendido esse ponto, que a gente a partir de agora vai dar sequência ao nosso estudo com os outros materiais que virão. Tá ok? Obrigado. Até lá.